Como prometido aos nossos ouvintes do FT, está conosco direto da capital cearense e nós já agradecemos aqui imensamente. Fizemos a solicitação e ele atendeu de pronto. O doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, como é que foi o carnaval do senhor? Um abração, muito boa tarde. Tudo jóia, Hélio, muito obrigado, é um privilégio participar do seu programa. Foi ótimo o carnaval, foi tudo em paz, com a família, um bom tempo para o descanso. Doutor Rodrigo, nós estamos com uma audiência enorme hoje, aguardando essa entrevista. Existe na cidade do Ipu um litígio, né, entre concursados exonerados versus Prefeitura Municipal do Ipu. O senhor poderia explicar para nós de que se trata esta ação? Ótimo, Hélio, eu até agradeço sua pergunta e poder me dar essa oportunidade de explicar. Vamos lá. Não é bem um litígio entre concursados e município do Ipu. E explico agora do que realmente se trata. No final do ano de 2012, dois munícipes, Raimundo José, eu não me recordo o nome, e Ivna, ingressaram com uma ação popular contra o município, objetivando anular as convocações feitas pelo então prefeito Sávio Pontes, sob o argumento de que essas convocações seriam ilegais, tendo em vista que não fora obedecido à lei de responsabilidade fiscal no que diz respeito à quantidade de pessoal contratado, obviamente contratado decorrente de concurso e contratados terceirizados. Vamos lá. Em que se fundamenta esse pedido ou esse requerimento, essa ação popular de anulação da convocação? Se fundamenta no relatório gerencial do Tribunal de Contas dos Municípios, que realmente esse relatório existe e dizia que o gasto com pessoal estaria em 62%, quando a lei de responsabilidade fiscal só preconiza um gasto com pessoal de no máximo 54%. Então, à primeira vista, haveria uma ilegalidade, tendo em vista que o então prefeito Sávio Pontes não poderia ter chamado os concursados, já que seus gastos com pessoal já estariam extrapolados. O detalhe dessa situação é que esse relatório gerencial do TCM só diz respeito ao segundo quadrimestre do ano de 2012, ou seja, foram as despesas com o pessoal do município do Ipu até o segundo quadrimestre de 2012. E os concursados, eles foram convocados pelo então prefeito Sávio Pontes em dezembro de 2012. Então o ex-prefeito ele teve a oportunidade de enxugar a folha. E como que ele enxugou a folha? Exonerando os chamados terceirizados e ocupando o lugar desses terceirizados com os concursados. Foi isso que o ex-prefeito Sávio Pontes fez e que torna as suas convocações legais. Um aspecto muito curioso, Hélio, nesse processo dessa ação popular, é saber que o Raimundo José, que hoje, até onde eu tenho conhecimento, é um super secretário, ele ocupa, parece, 3 ou 4 pastas de secretarias, ele é um dos concursados. Então veja, ele ingressou com ação contra uma convocação de um determinado concurso, que é o concurso dele próprio. Ele foi um dos que foram convocados no ano de 2010 ou 2011, não sei ao certo, pelo então prefeito Sávio Pontes. O engraçado é que a convocação do senhor Raimundo José é perfeita, é 100% legal. Mas a convocação, aos olhos do senhor Raimundo José, dos demais concursados, colegas dele de concurso, são ilegais. Então, de fato, Hélio, nós entramos então com um requerimento. O juízo da comarca do Ipu concedeu uma liminar nesse processo, determinando a suspensão do ato convocatório dos concursados. Só que os concursados não eram parte no processo. Então isso gera um conflito processual. Como é que uma decisão em um processo pode me alcançar se eu não sou parte no processo? Mas, efetivamente, os concursados foram exonerados, foram postos para fora dos seus cargos, dos cargos que ocupavam, sem ter direito inicialmente a qualquer modalidade de defesa. Quando nós tomamos ciência dessa situação, nós ingressamos com uma petição nos autos, dando conta de que os concursados precisariam figurar no processo também e que, em razão deles não terem participado até ali da relação processual, o juízo, esse foi o nosso requerimento, reconsiderasse a decisão e aceitasse os concursados como litisconsortes passivos, também como réus nesse processo. O juiz acolheu o nosso pedido em parte,
somente no que diz respeito que, a partir dali, os concursados também passariam a fazer parte do polo passivo da ação, ou seja, os concursados passariam a ser réus. Mas, no que diz respeito à reconsideração da decisão antes concedida, ele indeferiu. Desse indeferimento, nós entramos com um recurso de agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça e a desembargadora relatora concedeu o pedido de efeito suspensivo ativo e determinou a imediata recondução dos concursados aos seus cargos. Essa decisão, por sinal, foi publicada hoje. O advogado do prefeito, não sei quais são os advogados dele, ou se é o procurador do município, deve já ter sido intimado hoje dessa decisão. A decisão foi publicada hoje pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E essa decisão, doutor Rodrigo, ela é favorável aos concursados? Ela é uma decisão definitiva ou ela cabe recurso? Não, ela é uma decisão monocrática. Essa pergunta também é muito pertinente. Ela é uma decisão monocrática. O recurso vai ser submetido ao julgamento do colegiado, que é a segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Nesse primeiro momento, a desembargadora determinou que os concursados retornassem imediatamente aos seus cargos, dando um prazo de 10 dias para o município para perceptibilizar o retorno dos concursados. E o nosso pedido de mérito ainda vai além. A gente pede não só para que eles sejam efetivamente mantidos no cargo, mas que todos os valores que eles deixaram de receber nesse intervalo de tempo sejam devidamente devolvidos a ele, tendo em vista que o tempo que eles passaram afastado, o afastamento se deu de forma irregular e o município será devedor desses concursados. Ou seja, o prefeito, acredito eu que ele tenha bom senso, senão não seria gestor, ele deve procurar os concursados, se não os seus advogados, para o que eu já me coloco à disposição, para, no mínimo, tentar fazer um acordo para amenizar a situação financeira do município. Eu não posso dizer, Hélio, se essa vitória virá de forma definitiva neste momento e ainda em sede de Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Mas eu quero deixar os concursados bem tranquilos, no sentido de que eles não temam. A vitória, nem que seja em Brasília, ela virá de forma definitiva. E isso lançará o município, aí infelizmente, lançará o município numa situação financeira muito periclitante. Nós estamos entrevistando o doutor Rodrigo, que representa os concursados exonerados da cidade do Ipu, num total de 371. Doutor Rodrigo, eu tenho a pergunta seguinte, é uma liminar, eu vi bem, estou acompanhando aqui com o fone para entender bem as colocações do importante advogado dos concursados exonerados, doutor Rodrigo. É uma liminar, ela pode cair, mas tem um peso muito grande, porque ela vem de um tribunal, de um colegiado estadual. E eu acredito, eu estou falando por mim agora, doutor Rodrigo, o prefeito vai recorrer dessa decisão, mas esse recurso que ele vai fazer, ele vai aguardar o mérito para poder ser obrigado a chamar os concursados, ou ele tem que imediatamente já chamar os concursados exonerados com essa decisão? Hélio, ele tem que cumprir a decisão de imediato, sob pena, inclusive, de estar cometendo crime de desobediência. Então ele tem que cumprir. Porém, a desembargadora considerou que ainda é mais um agravante no caso de descumprimento. Ela considerou que após os 10 dias, se a medida não for implementada, o município vai sofrer uma multa diária, repito, multa diária de R$2.000. Então, o prefeito pode ter a oportunidade de dizer, não, eu não vou cumprir e quero pagar os R$2.000. Nós imediatamente ingressaremos com um procedimento criminal, e isso sem contar que o não cumprimento de decisão judicial para um gestor público é considerado como improbidade administrativa. O Ministério Público aí da comarca do Ipu já tem uma ação de improbidade administrativa ajuizada contra o prefeito. E aí vai depender muito do que o prefeito vai querer enfrentar. Se ele cumpre a medida para depois tentar reformá-la, ou se ele não vai cumprir e querer sofrer o crime, a ação criminal por desobediência, e um eventual afastamento dele por improbidade administrativa.
penso eu que os riscos são muito grandes para a administração dele, caso ele não queira cumprir. Um outro detalhe, Hélio, que eu peço até licença para poder me manifestar sobre isso, é que o argumento do prefeito é que o município não tem dinheiro para, nesse momento, custear o ingresso dos concursados no serviço público. E isso é um argumento, no mínimo, contraditório do prefeito, porque como ele não tem dinheiro e contratou mais de 300 pessoas, era bom que o prefeito viesse a público e se manifestasse, porque, por exemplo, eu posso estar errado. Inclusive, o doutor Rodrigo, eu quero deixar o microfone da regional, para logo depois do senhor, se ele quiser ligar, entrar no ar, o assessor jurídico dele, ou se ele quiser vir aqui ao vivo. Eu estava acompanhando a entrevista, que eu tenho certeza que está acompanhando a entrevista que foi anunciada nas mídias sociais, e ele já sabe que o senhor ia falar. E vir aqui ao vivo, ou participar conosco, levando a cidade do Ipu contraditório, porque o que o prefeito do Ipu tem feito, infelizmente, é ficar calado, é não se manifestar sobre o assunto, só se manifesta em juízo, só através das respostas das sentenças, mas em público ele não tem falado desse assunto. Então eu quero colocar o microfone à disposição dele, do advogado dele, para também levar aqui a outra parte, ao contraditório. E eu queria, claro, isso é importante. Eu queria falar com o senhor um assunto seguinte. Vamos lá. Vamos tratar outro assunto aqui, doutor Rodrigo. O prefeito resolve amanhã mesmo chamar. Vem cá, Francisco José, Raimundo Diogo, de Borracha, que estão aqui conosco no estúdio, acompanhando a entrevista. Venha cá. Eu quero agora lotar vocês como funcionário público aqui do Ipu, fazendo um acordo com vocês. E esse acordo vocês lotam agora, a partir de agora vocês recebem o dinheiro de vocês e o que for para trás vocês esquecem. Qual a orientação que você dá para esses funcionários que muitos estão doidos para ingressar, para trabalhar, para sustentar suas famílias? Vamos lá, Hélio. O prefeito, ele pode fazer isso através do Poder Judiciário. Eu não sou assessor, sei que o prefeito tem a assessoria jurídica dele e nela ele deve confiar. Através do Poder Judiciário, juntamente com o Ministério Público, através de um termo de ajustamento de conduta, ou mesmo com um acordo, contando com o parecer favorável do Ministério Público, um acordo judicial, uma petição, onde nós poderíamos estar assinando em conjunto com o procurador do município, os advogados respectivos e o próprio prefeito, dando conta de como ficaria. Porque, em regra, Hélio, uma vez materializado o direito dos concursados, porque é bom se dizer que o concurso ele é legal. Os concursados podem ficar tranquilos porque não há nenhuma ação movida e nem há prazo mais para fazer isso contra o concurso. Ou seja, até isso a ação foi manejada de forma incorreta, o que de certa forma facilitou o nosso trabalho. A ação ela é movida única e exclusivamente contra as convocações. E o concurso é legal. Não há nenhuma ação combatendo o concurso. Se o concurso for ilegal, se o concurso está errado por isso ou por aquilo, não há nenhuma ação nesse sentido e nem há mais prazo para fazê-lo. Então o próprio município já concordou que o concurso, embora concordou tacitamente, mas concordou que o concurso é legal. Nesse sentido, o prefeito pode sim convocar, junto ao Poder Judiciário da comarca, uma audiência pública, ou mesmo uma audiência com os advogados e uma parte dos concursados, para que ele formule uma proposta, e essa seria uma delas. Vamos lá, vocês retomam os seus cargos e renunciam ao direito de ter pagos os atrasados, os valores atrasados. Embora, inicialmente, isso seja um direito irrenunciável, porque o salário é irrenunciável, sob pena de se até, de uma certa forma, É por isso que eu gostaria que o prefeito viesse e falasse, porque ele pode, por exemplo, chegar até os microfones da Rádio Regional e dizer, não, esses contratados que vieram, que foram chamados, eles são contratados, mas não são pagos, são voluntários. Isso pode. Eu não sei se... Não tem custo para o município, né? Eles poderiam dizer isso. Não tem custo para o município, isso. É uma possibilidade muito difícil, mas o prefeito poderia dizer, tá aqui, os contratos são contratos voluntários. E se ele fizesse isso, eu estou aqui dizendo em público, se ele fizesse isso, eu desistiria
das minhas petições. Doutor Rodrigo, eu tenho perguntas para o senhor e de pessoas que são concursadas. Boa tarde, parabéns pelo seu programa de grande audiência. Estou acompanhando pela web e tenho uma pergunta. Quanto ao montante que se acumula, que pode onerar as contas do município, pode acontecer uma preparação através de provisionamento impetrado pela Justiça e garantir assim uma pancada menor nos cofres públicos? Perdão, é Flávio Nobre que pergunta. Pode, Hélio. Na verdade, a gente pode até ver o exemplo do que está acontecendo hoje no estado do Rio de Janeiro. Servidores públicos que ficaram sem receber. Eu não tenho como saber qual será a decisão do Poder Judiciário, mas inclusive bloqueio nas contas públicas. Se o prefeito não adotar as medidas mais necessárias e urgentes para resolver esse problema, até bloqueio nas contas públicas ele pode sofrer. Então é muito importante essa sugestão do concursado que se manifestou, de o prefeito tratar, olha, é melhor, o que eu vou ter para pagar os atrasados de vocês é R$1 por mês. Certo? Eu só posso pagar esse tanto por mês. Vamos fazer um acordo do que o prefeito correr o risco de, num intervalo de tempo relativamente curto, ele ver algum bloqueio nas contas do município, como, repito, já existe precedente até na seara federal, lá no estado do Rio de Janeiro. Tem uma outra pergunta que diz... a minha pergunta é, vamos ter direito a alguma indenização por todo o constrangimento de ter sido exonerados de nossos trabalhos? Aproveito e mando um abraço para o papai Sávio Pontes. Está mandando aqui o Maciel lhe perguntar, que é um concursado exonerado também. Pronto, vamos lá, Hélio. Cada concursado vai ter esse direito subjetivo. Nós não estamos requerendo nada de dano moral. Os concursados que entenderem que têm esse direito, e no meu sentir, pelo menos à primeira vista, eles teriam sim, mas primeiro é preciso que se materialize essa ação que conferirá aos concursados realmente o direito e ficará demonstrado que eles foram indevidamente afastados. Uma vez materializado esse assunto, aí eles têm sim o direito a uma eventual reparação por dano moral contra o município e até um efeito cascata, mais um motivo para que o prefeito busque uma solução inteligente, e ele pode contar conosco para isso, certo? Para que o prefeito busque uma solução rápida e inteligente, porque ações virão nesse sentido também. Eu nem tinha raciocinado dessa forma, mas a reflexão do concursado que mandou a mensagem é muito pertinente. São 13h18, estamos entrevistando o doutor Rodrigo. Quem acompanha conosco também aqui é um dos batalhadores por esta questão, o Raimundo Diogo. Raimundão, fique à vontade aí se você tiver alguma colocação, alguma pergunta para o doutor Rodrigo. Bom, primeiro eu queria parabenizar o Rodrigo, porque é uma pessoa que eu tenho já uma conversa, uma amizade, uma relação de irmão. E eu queria parabenizar por conta do seu trabalho que ele vem desenvolvendo diante desses concursados. Queria dizer para os ouvintes e para o doutor Rodrigo que eu não faço nada sem antes conversar com o Rodrigo. E essa proposta de se fazer esta audiência pública, eu já tinha discutido, já tinha conversado com o Rodrigo achava muito viável, achava muito importante essa audiência pública, até para não vir onerar os cofres do município futuramente. Então essa discussão aí, o Rodrigo acabou de colocar, eu acho que é muito... Hoje eu não tenho mais habilidade para fazer essa proposta, porque ontem a gente tinha essa habilidade de fazer a proposta, mas hoje só quem pode estimular essa proposta é o próprio Rodrigo, é o próprio doutor Rodrigo. Por quê? Porque acontece o seguinte, hoje está na escala judicial, então nós estávamos fazendo a área política para discutir uma composição de acordo para que o município não viesse ser sacrificado. Mas hoje... o que parece, amigo Diogo, é que o prefeito não vai querer acordo, ele vai recorrer, e esse recurso é só uma questão de tempo, né, doutor Rodrigo? E um tempo talvez não tão longo como foi aqui 4 anos da cidade do Ipu para sair daqui. Saiu daqui, com 3 semanas depois estava resolvido já a primeira cacetada. Foi justamente o que o doutor Rodrigo garantia pra gente. Então vai a Brasília, se ele for a Brasília,
É só uma questão de tempo, porque o que eu disse aqui, tem um peso enorme, uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Você já esperou 4 anos, pode esperar 4, 5, 6 meses, né? Hélio, eu queria só até fazer uma ponderação. Me fizeram também algumas perguntas, alguns dos concursados que têm contato direto comigo, me fizeram perguntas dizendo que o prefeito ia a Brasília. Era muito importante que o colega advogado da prefeitura ou o próprio procurador do município viesse também à rádio e dissesse qual recurso ele vai interpor para Brasília, porque eu reconheço que meu conhecimento de recurso talvez seja um pouco mais limitado, e reconheço isso humildemente, do que o conhecimento do colega que advoga para o município, mas nesse primeiro momento não cabe recurso para Brasília, não cabe. De decisão monocrática de desembargador, eu não vou estar aqui falando para não facilitar o trabalho de ninguém, mas de decisão monocrática de desembargador não cabe nenhum recurso para os tribunais superiores ainda. Só é possível que se vá através da via recursal a Brasília depois do julgamento de mérito do agravo de instrumento. Então, nesse momento, não cabe nenhum recurso para Brasília. Se eu estiver errado, o colega que advoga para o município, por favor, venha e me corrija. Eu digo, olha, o Rodrigo errou quando disse assim, mas eu acredito que não tenha, nesse momento, nenhum recurso contra essa decisão para Brasília, não. Existem recursos que cabem para o próprio Tribunal de Justiça. E nós estamos muito fortes, Hélio, nas provas que nós colacionamos nos autos. Nós levamos aos autos um acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios que já decidiu, inclusive pela nota de improbidade administrativa, ao prefeito do Ipu. Eu não sei se o prefeito recorreu desse acórdão, acredito que tenha recorrido, mas quem fala essa situação de que o prefeito contratou mais de 330 pessoas, não sou eu, é a segunda inspetoria do Tribunal de Contas dos Municípios. O acordo está aqui na minha mão, certo? Já está nos autos, tanto daí quanto nos autos do agravo de instrumento aqui do tribunal. O prefeito sabe disso, ele sabe que foi até solicitada em pé a expedição de nota de improbidade administrativa para ele, por conta dessa situação que envolve os concursados. Então, o prefeito ele já é ciente dessa situação há algum tempo. Ele já, inclusive, foi condenado no Tribunal de Contas dos Municípios por esse ato de improbidade que ele teria cometido. Não sei se houve recurso ou não, se eles conseguiram reformar essa decisão lá no Tribunal de Contas dos Municípios ou não. Reconheço que não sei, mas pelo menos a priori o acórdão do pleno do TCM foi pela condenação e pela aplicação de uma multa ao prefeito. Por tudo aqui tudo isso está nos autos. O aspecto técnico é muito forte. Não tem como o prefeito, a não ser como eu estou lhe dizendo, que o prefeito realmente consiga provar que as contratações dele foram todas voluntárias, que ninguém recebe nada por estar prestando serviço ao município. O André Concussado está dizendo, eu e minha sogra Eliane, quando abrimos as portas de nossa casa para receber as pessoas, Eliane, né? Porque acreditamos em nossa vitória. Bom, pelo que o doutor Rodrigo está dizendo, eu vejo aqui um raciocínio. O prefeito está num avião sem combustível, procurando um lugar, né, e imediatamente fazer um pouso forçado. Essa é uma imagem que me vem de todas as colocações. Eu quero agradecer imensamente, doutor Rodrigo, e eu queria que o senhor fizesse uma mensagem final. Caiu a ligação, infelizmente a TIM, né, derruba mesmo, uma ligação, uma mensagem. Eu pedi a mensagem final, um resumo para quem ligou o rádio agora. Mas tá bem claro, né, Diogo, as palavras do doutor Rodrigo, é assessor jurídico dos concursados exonerados. Olha, foi muito bem clara a posição do doutor Rodrigo, ele colocou claramente, e hoje não tem mais nenhuma pessoa no Ipu que esteja ouvindo esse programa para duvidar da capacidade do doutor Rodrigo e do direito dos concursados. Então, hoje, não precisa oposição ou situação, ou A ou B, duvidar do trabalho que foi realizado pelo doutor Rodrigo e que teve a nossa contribuição, modestamente, a nossa contribuição, quando eu digo, não é minha, mas de uma comissão que foi responsável para fazer esse trabalho junto à assessoria jurídica dos concursados. Parabéns, Rodrigo, eu acho que você é uma pessoa que
aprendeu a amar mais o Ipu do que muitos ipuenses. Aí o Célio Soares está dizendo, Hélio, parabéns ao nosso advogado, doutor Rodrigo. Ele é uma fera, valeu. Esse doutor Rodrigo, além de sair aqui do Ipu com muito prestígio, depois desse processo, ele vai ter que pagar uma gelada para nós lá no Dragão, viu? Porque... Tá escutando, né, doutor? Doutor Rodrigo, quero deixar aqui o nosso microfone à disposição do senhor, porque eu tenho certeza que o senhor recebeu apoio de outras pessoas, né? Eu acredito que tenha recebido apoio bastante, incentivo do Sávio Pontes, que é uma figura que é muito ligada ao senhor, e eu queria deixar o nosso microfone aqui à sua disposição, para o senhor dar uma mensagem para aqueles concursados que correram agora e que ligaram o rádio agora aqui no UFD, e eu já agradeço antecipadamente que o senhor tenha dispensado essa meia hora do seu tempo corrida na capital cearense para atender nossa ligação. Eu agradeço, Hélio, mais uma vez, e queria dizer que é muito salutar essa oportunidade que você nos deu para que a gente pudesse esclarecer algumas coisas, aqueles concursados que podem ter sido contemplados por essa decisão e sequer sabiam como estavam os movimentos processuais. Eu tenho essa sistemática mesmo, silenciosa, eu não gosto muito do alarde, mas, enfim, chegou o momento agora, com a publicação da decisão, de parabenizar os concursados e agradecer aquelas pessoas que estiveram conosco. O ex-prefeito Sávio Pontes é uma pessoa que sempre me cobra, todas as vezes que nós estamos juntos, e até quando nós não estamos, assim, numa convivência maior, ele me manda uma mensagem, ou me faz uma ligação para saber como está a situação dos concursados. Realmente é uma situação que ele resolveu abraçar juntamente conosco, e agora nós estamos começando a colher os frutos dessa batalha, que a gente sabe que não termina aqui, mas que pelo menos essas situações nos fortificam para continuar. Agradeço também a Andréa e a sogra dela, que é a LN. Elas foram realmente quem acolheram os concursados, assim, abriram as portas para fazer reuniões. Os concursados muitas vezes estiveram em momentos de total desânimo, mas elas duas conseguiram motivá-los, e hoje nós estamos colhendo aí um fruto também, uma parte da vitória, vamos dizer assim. O Raimundo Diogo também, quem tem tomado a frente. Eu não posso esquecer aqui dos nomes de 2 vereadores que também tiveram a coragem, Hélio, de ingressar no TCM contra essa gestão, no mínimo, questionável do atual prefeito, que foram os vereadores Adriano Melo e a Efigênia, certo? Sempre muito combativos, eu quero agradecer o apoio deles. O deputado Sérgio Aguiar também nos deu todo o apoio para que a gente contasse com toda a estrutura, com toda a logística para que isso tudo se desenhasse. E principalmente, a vocês, pessoas como vocês, que sempre estão fazendo da rádio não só um palco político, mas um verdadeiro canal de comunicação para que a informação chegue como deveria chegar. Queria ressaltar também, e deixar os concursados bem tranquilos relativo a aspectos de recursos, que eu conheço o processo, não vejo como o prefeito apresentar nenhuma prova que vá contra o direito dos concursados. Ele vai argumentar. E argumentar, ele pode argumentar qualquer coisa. Agora, a prova realmente já foi produzida, a prova técnica, pela segunda inspetoria do TCM, que no acórdão do conselheiro Manuel Bezerra Veras foi taxativo em dizer que o próprio prefeito não cumpria a lei de responsabilidade fiscal. Como ele poderia argumentar que o ex-prefeito Sávio Pontes estaria descumprindo alguma norma, se ele próprio, quando deveria reduzir os gastos, fez foi aumentar, contratando mais de 330 contratados? Então, salvo a remota possibilidade do prefeito conseguir explicar muito bem essas 330 contratações, eu deixo os concursados bem tranquilos, que embora não seja uma decisão definitiva, mas essa decisão liminar deverá se tornar definitiva. Porque se o prefeito tivesse alguma prova para apresentar, ele já teria apresentado nos autos aí do IPU. Em sede recursal, ele não tem muito como inovar em matéria de prova. Ele tem que contar com aquilo que ele já tem. Então a gente aguarda o bom senso do prefeito com essas decisões. Eu acredito que as convocações se deram em 2012, o prefeito assumiu em 2013 e procedeu um ato esdrúxulo e assodado, mas que agora está na hora dele rever o próprio ato. Os seres humanos são passíveis de erro.
E o prefeito não é uma máquina. Ele tem como reconhecer humildemente seu erro, chamar os concursados para um acordo e nós realizarmos isso tudo da forma mais rápida e de uma forma menos dispendiosa para o município. É nisso que eu acredito, porque de outra forma não tem como eu acreditar numa prosperidade do município nesse processo específico, Hélio. Era isso, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, muito obrigado. Grande Voltaria abraço. aqui para a minha correria na capital. Nós que agradecemos, doutor Rodrigo. Felicidade do senhor. Um abraço. Outro, um abraço. Pois não, amigo Diogo, um abraço para você. Você ouviu toda a entrevista e a vitória está próximo, né? Bom, nesse momento eu fico mais à vontade até de fazer um convite à comissão para a gente se reunir hoje, à tarde ou à noitinha, lá na casa do Manel Quixadá, que é mais bem amplo. Nós fazer uma reunião lá da comissão, porque eu venho amadurecendo uma proposta, Hélio, porque comemoração, a gente comemora de várias maneiras. E eu tenho uma proposta para fazer a comissão hoje de reorganizar esse trabalho todinho para a gente fazer a comemoração de uma maneira totalmente diferenciada. Em vez de ser aquela comemoração de beber, curtir isso, a gente quer propor a comissão para a gente fazer uma comemoração diferenciada. Fazer uma boa concentração no centro da cidade, com faixas e cartazes, faixa branca, dizendo: a luta conquista a paz, lutando por justiça social. Isso é uma das frases que eu quero colocar, e sair em passeata e até o patamar da igreja pedir o pároco da cidade para celebrar uma missa em ação de graça, em comemoração a esta vitória. Isso é o que eu estou defendendo. Não sei se eu serei vencido ou serei vencedor nessa proposta que eu estou fazendo, porque esse negócio para mostrar para a sociedade que a gente é diferente, a gente faz as coisas diferenciado. Então eu acho que é essa proposta. Eu estou convidando a toda a comissão para a gente hoje se reunir finalzinho da tarde lá na casa do Manel Quixadá, sem permissão do Manel nem da Lúcia e nem da Regiane, mas eu sei que pode fazer isso tranquilamente. Eu vou sair daqui, eu vou passar lá para a gente confirmar com a Regiane, com a Lúcia e com o Manel. Tá ok, Hélio? Desde já quero te agradecer que você, o Chico Zé, tem sido um pilastra importante dentro desse processo. Você, de borracha, sempre é gente boa. Você tem nos dado espaço, você tem nos procurado saber como é que está a informação. Quando a gente procura, o Chico Zé sempre está atento. A Antônia de Maria, que é aquela pessoa que faz o serviço de formiguinha, ali procura rapidinho o Chico Zé, localiza, e todos os companheiros da comissão estão de parabéns por essa vitória parcialmente já conquistada. E o mais é agradecer muito. Grande abraço, Raimundão. Valeu, irmão.